Amém. Amados, abram suas Bíblias no primeiro livro das Escrituras Sagradas, livro de Gênesis, capítulo 1. Livro das Origens, capítulo 1, versículos 26 a 31. Como os irmãos sabem, nós normalmente trabalhamos o Antigo Testamento pela manhã, o Novo Testamento à noite. Por hora estamos sem poder nos reunir à noite, ao menos aqui, nesse prédio. E por isso estamos alternando os domingos dominicais, matinais, melhor. Os domingos matinais estamos alternando os livros de Gênesis e de Marcos. Domingo retrasado, nós paramos no versículo 25, Gênesis 1, 25. Paramos na primeira obra do sexto dia da criação. E agora, olhando os versículos 26 em diante, veremos a última obra do sexto dia da criação, a obra que coroou toda a criação. Nós olharemos a narrativa das Escrituras Sagradas da criação do gênero humano, do ser humano. Gênesis 1, versículo 26, a palavra do Senhor nos diz, amados: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito, muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Feche seus olhos, curve sua cabeça e dê graças ao Senhor por esta leitura, em nome de Jesus. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, pela beleza da criação. Te bendizemos, ó Pai, por tua palavra, Senhor, que nos narra as verdades a respeito daquele fato, Senhor. Nós queremos te bendizer, ó Deus, por este privilégio de termos pelo teu Espírito, Senhor amado, nossas mentes e corações iluminados para a compreensão e crença desta verdade, Senhor. Ó Deus, te imploramos ainda que nos permita, Pai amado, entender, Senhor, ó Deus, a leitura que fizemos neste momento de forma mais clara. Ó Deus, que possamos, Pai, pelo teu Espírito, Senhor amado, compreender cada palavra que será falada a partir da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que saiamos daqui desejosos, mais ainda, que saiamos desejosos de colocá-la em prática, Senhor. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Te peço por mim, Pai, que pelo teu Espírito, Senhor, se instrumentalize de mim para falar ao teu povo, Senhor, exortando, edificando, Senhor, consolando cada vida aqui presente. Não permita, ó Pai, que eu peque,
falando de mim mesmo, Senhor, falando, ó Deus, o que não está escrito. Ó Deus, me ajude, Senhor, aqui como bom dispenseiro, eu possa servir bem a tua igreja, ao teu povo reunido aqui nesta manhã. Me ajude, Senhor, a manejar bem a tua palavra. Eu te imploro, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, amados. Com a sua Bíblia aberta, por favor, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 30 a 31. Como dissemos, chegamos à última obra do último dia da criação. O último dia da criação, o sexto dia, foi inaugurado com a criação dos animais da terra, dos peixes do mar, das aves do céu. E agora, no final do dia, ou na metade para o final do dia, nós temos a narrativa da criação do gênero humano, do ser humano. Nós temos o coroamento, portanto, da obra da criação. Como diz em Salmo 8, nós chegamos à narrativa daquele que por um pouco foi criado menor do que Deus, e colocado como regente, como ou vice-gerente da criação. Deus o fez e lhe entregou a obra que havia feito até então, para que ele administrasse. O Senhor, depois de criar o homem e a mulher, depois de criar o ser humano, ele agora pela 7ª vez aprova a sua criação, dizendo não apenas que ela era boa, mas vejam aí, que ela era muito, versículo 31, que era muito boa. Ele criou o dia e a noite, ele chamou a porção seca da água, fez separação entre água e terra. Ele criou o dia e a noite, a luz e as trevas, dia e a noite. Ele criou os luzeiros para governar o dia, para governar a noite. Ele criou os animais da terra, criou as aves dos céus, criou os peixes do mar, e disse que tudo aquilo que ele havia feito era bom. Agora ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e diz que era muito, muito bom aquilo que ele havia feito. Deus diz a si mesmo: é muito bom, estou muito satisfeito em haver criado o homem para esta finalidade, para, em sendo a minha imagem, governar toda a minha criação, sob o meu governo, governar toda a minha criação. Nas 6 avaliações anteriores, como nós falamos, Deus havia examinado os resultados do seu trabalho e ele havia declarado que era bom. A avaliação que ele fez da sua obra foi boa. Ele disse: é bom, o que eu fiz cumpre aquilo que eu determinei, satisfaz o meu plano. É bom porque satisfaz o plano que eu havia determinado para cada um deles. Ele cumpre com a finalidade para o qual foi criado. Agora, com a peça final da obra criativa no seu lugar apropriado, o Criador, ele examina pela última vez o seu trabalho que havia feito e faz esta incrível declaração, O homem é muito bom. Em detrimento à avaliação que é feita nos dias de hoje a respeito do homem, Que ele é apenas mais uma peça na engrenagem, que ele é mais uma peça, no sistema universal, que ele é mais um no meio ambiente. Deus, diferentemente dessa avaliação moderna a respeito do homem, que ele não é melhor do que, por exemplo, um golfinho, um passarinho, uma árvore, mas é um no meio. Deus, diferentemente dessa avaliação, diz: é muito bom o que eu fiz por último, é muito bom a última obra que eu faço no sexto dia. Até agora, querido, nos vários estágios de desenvolvimento, diferenciação, formação e separação, cada etapa do processo foi considerado, até agora, foi considerado boa, mas não estava completa, faltava algo melhor
alguém, na verdade, melhor nesta criação, para que ela fosse considerada muito, muito boa. E nós ouvimos aqui de Moisés que este alguém que faltava era o humano, era o ser humano, era macho e fêmea, para que o trabalho da criação fosse excelente. Esse muito bom aqui poderia facilmente ser substituído por excelente. Inclusive as linguagens modernas, né, das Escrituras usam este substantivo, esse adjetivo melhor, excelente, para que fosse muito bom. A criação da humanidade tinha que acontecer. A criação agora, queridos, foi abençoada com a criação do homem e o seu devido comissionamento. Deus faz o homem, ele faz o homem à sua imagem e semelhança, e imagem e semelhança aqui não são termos distintos, não é? Mas é uma redundância das Escrituras para enfatizar o fato de que o homem ele é parecido com Deus. Deus cria agora o homem e o comissiona. Ele termina a sua criação dando à última das suas criaturas um comissionamento, uma ordem para que aquela criação, homem e mulher, macho e fêmea, o ser humano, administrasse, governasse, tivesse sob sua sujeição toda a criação. Sujeitai-vos, os peixes do mar, as aves dos céus, os animais no campo, todo réptil, cada semente, cada árvore, sujeitai-vos cada um dela. E agora a obra de Deus fica completa. Mas poderíamos perguntar, irmãos, o que é o ser humano? O que somos nós? O que é macho e o que é fêmea? Em primeiro lugar, nós somos o trabalho da coroação divina. Não somos obra do acaso, não somos o resultado de um processo evolutivo, não somos alguma coisa melhor, ou talvez até no mesmo nível que um primata. Nós somos a coroação da criação divina. Nós estamos sobre toda a criação de Deus. Não há nada que foi criado por Deus que esteja acima do humano. Não somos menores do que um passarinho, não somos menores do que uma baleia no oceano, não somos menores do que os seres angelicais. Nós fomos criados à imagem de Deus. Os anjos não tiveram este privilégio de serem criados à imagem de Deus. Deus pôs a sua imagem em nós. Então, o que era o humano? O que é você? O que somos nós? Somos a coroação da criação divina. Deus fez todas as coisas em 6 dias, e eu falei agora sobre criação de anjos, não é? Sobre anjos, não sabemos qual o tempo em que os anjos foram criados, aqui nesses 3 dias da criação, e nem iremos entrar nesse mérito, mas independente de qualquer dia que tenha sido criado os anjos, Deus, quando nos fez, colocou-nos sobre eles, fez-nos coroa da criação. Sobre os anjos, o autor aos Hebreus diz que eles são ministros espirituais criados para servir-nos a nós, os crentes, que haveremos de herdar a salvação. Não são outra coisa senão ministros, senão servos, diáconos dos homens que irão herdar a salvação, do povo eleito de Deus. Isso é o humano. Somos a parte mais importante do ecossistema universal. Não somos do mesmo nível de uma fera, como alguns dizem, né? Um pouquinho mais elevado, mas no fundo não mais importante, nem mais glorioso que qualquer outro animal que Deus criou anteriormente no 6º dia. Não, nós somos imagem de Deus, coroa da criação divina. Somos diferentes, somos únicos.
Fomos colocados numa posição muito especial. Não somos, como dizem alguns, apenas um elo na cadeia de seres vivos, mais uma parte, ou outra parte da cadeia alimentar, muito menos. Quando pensamos sobre nós, sobre os seres humanos, sobre o que somos, quando nos examinamos como criaturas, quando realmente pensamos sobre essas coisas, podemos concluir, queridos, que somos realmente incríveis. Tá? O humano é absolutamente superior que todo o ecossistema universal. Nada que existe compara-se a nós. Muito mais elevados, né, que primatas, que golfinhos, né, baleias, que pandas. Esses animais aqui, para citar alguns, né, que os homens sem Deus, tá, os crentes no evolucionismo admiram, né, como seres que estariam no mesmo nível que o humano, que o Homo sapiens, como eles dizem. Mas por que somos tão especiais? Porque o humano, porque você, fêmea, porque você, macho, é tão diferente, é tão especial, é coroa da criação divina. Por quê? Porque você consegue fazer atividades difíceis, intricadas, impossíveis para qualquer um outro ser da criação, para qualquer um outro animal. Por exemplo, as mãos, né? Podemos fazer tantas coisas com nossas mãos. Tecnologia. Um neurocirurgião, né, com as suas mãos, ele consegue operar, né, o nosso cérebro. Mãos que fazem artes incríveis. Tapeceiros, né, artífices, escultores. É por isso que somos mais especiais que o restante da criação? Será que porque temos o cérebro incrível, somos declarados como muito bons e não como bons apenas? Será que é por isso mesmo? Será que é porque podemos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo, que somos diferentes? Os irmãos podem agora estar me ouvindo, né? Estar pensando no que aconteceu ontem e programando o que vão fazer amanhã. Tomara que não, tomara que estejam só me ouvindo. Mas é possível. A mente humana é incrível e de uma espetaculosidade maravilhosa, ao ponto de você poder me ouvir agora e estar planejando o que vai fazer depois que sair daqui, ou lembrando de coisas que aconteceram ontem. Qual ser da natureza tem tal capacidade? Mas é por isso que somos melhores ou superiores a qualquer um outro ser da natureza ou da criação. Pensamentos podem chegar em nossa mente, né, por causa de um cheiro, por exemplo, ou de um som. Qual outro ser da criação tem tamanha capacidade? Podemos trabalhar com fórmulas matemáticas complexas, escrever canções, poesias, histórias, né, que talvez nunca tenhamos experimentados. Sim, somos tão criativos assim. Criarmos um enredo de algo que nós nunca vivenciamos. Imaginar coisas que estão além de nós. Podemos considerar conceitos filosóficos complexos. Podemos aprender, podemos estudar. Mas eu pergunto, é isso que nos faz diferentes da criação? Essas coisas são incríveis. Eu poderia passar a manhã toda falando sobre coisas que são próprias do humano, que são inerentes ao humano, que só nós podemos fazer, né? Que nenhum outro primata, que nenhum outro animal, que nenhum golfinho pode reproduzir. Mas não, claro, não perderei tempo, né, nesses detalhes, deixando de focar naquilo que é o principal. Sim, mas poderíamos falar sobre várias coisas, e essas coisas são incríveis. E são todos aspectos do que significa ser humano. E a beleza e a maravilha dos seres
dos seres humanos. Mas não são essas coisas, irmãos, que torna você verdadeiramente humana. Não é a sua capacidade, não é a minha capacidade mental, não é a nossa capacidade de pensar, de sentir, que realmente nos diferencia de toda a criação. Então a pergunta é: o que nos torna diferentes? O que faz de você, o que faz de mim, o que faz do ser humano diferente do restante de tudo que existe no universo? Não são nossas mãos, queridos, e nem as coisas que podemos fazer com elas que nos tornam diferentes. Por exemplo, de um esquilo, de um chimpanzé, de uma girafa, não são o que as nossas mãos podem produzir. Não é a incrível maquinaria física com a qual estamos equipados, o fato de podermos ficar em pé, de podermos correr, pensar, cantar, estudar, ao mesmo tempo que mastigamos um chiclete, que nos faz diferentes de toda a criação. Não são essas coisas que definem a humanidade. E eu vou dizer o porquê. Há seres humanos, que são incapazes dessas habilidades, de pular, de correr, de andar, de raciocinar. Um bebê na barriga de uma mãe é tão humano quanto nós, mas é incapaz ainda de fazer tais coisas. Um idoso debilitado, incapaz, que depende de nós, para comer, para se lavar, para se vestir, que teve as suas faculdades motoras, físicas e intelectuais comprometidas com o tempo ou com qualquer doença da velhice, da senilidade, não são capazes de fazer essas coisas, mas são tão humanos como nós, e especiais na criação, e diferentes e superiores que qualquer outra coisa que exista. E por quê? A resposta disso é porque fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. A vida humana, o humano é estimado e elevado sobre toda a criação, não por qualquer uma dessas habilidades que falamos até agora, mas única e simplesmente pelo fato dele ser imagem, dele ser semelhança do eterno Criador de todas as coisas. Amém, amados? Você, eu, nós somos imagem de Deus. Aqueles que pensam em categorias evolucionistas jamais entenderão ou aceitarão esta afirmação. Nós somos imagem de Deus. Não somos membros, de uma natureza altamente desenvolvida, um membro do reino animal altamente desenvolvido. Não. O que torna-me, a mim e a você, diferentes de tudo e superior a todas as coisas que Deus criou, é o fato de que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Você é diferente, você é especial. E eu não estou aqui, obviamente, pregando mensagem de autoajuda, não estou aqui querendo dizer que agora você vai sair dessas portas, se julgando um ouro mais precioso do que o de Ofir, precioso e, portanto, indiferente a qualquer outra pessoa, Não é isso. Não estamos aqui falando sobre triunfalismo ou autoajuda. Estamos falando que cada humano, o pior deles, é ou representa na criação. Ele é imagem e semelhança de Deus. É claro, e falaremos sobre isso pouquinho, mas falaremos sobre isso mais para frente, que o pecado fez uma bagunça, que a queda fez uma bagunça na criação, subjugou toda a criação.
não apenas a macro, mas a microcriação. Todo ser que existe foi maculado, está sujeito, submisso ao pecado. E espera a sua redenção, né? Como diz Paulo aos Romanos, toda a criação espera a sua redenção. Ela geme com expectativa nisso. E o homem também. Fomos corrompidos. Mas a imagem de Deus não foi perdida. Desculpem. O homem não perde a imagem de Deus. Essa imagem foi rabiscada, foi suja, foi corrompida na queda, mas ela está lá. E o pouco de imagem que existem no homem ainda lhe torna a figura principal de todo esse ecossistema que nós conhecemos. Lhe torna a coroa de toda a criação. Esta é uma verdade bíblica que nós não negociamos. Você pode ser piedoso, tá? Você pode ser, enfim, incrível quanto à sua dedicação nas coisas de Deus e do reino, mas se você negocia esta verdade de que você foi feito à imagem de Deus, de que somos criaturas de Deus, de que fomos criados nesses termos aqui que Moisés descreveu, narrou, se você rende-se às teorias, às doutrinas da nova ciência, do cientificismo moderno, que iguala o homem a qualquer uma outra criatura e lhe coloca na condição de um ser um pouco mais evoluído, mas não diferente dos demais, sinto lhe dizer, e eu creio que ninguém aqui assim professa, né, esse tipo de crença. Sinto dizer a estes, não tem como termos paz enquanto irmãos, né, ou pretensamente irmãos, porque isso é uma doutrina inegociável. Queridos, quem somos nós? Quem sou eu? Nós somos seres criados à imagem de Deus. Uma outra pergunta, né, tão famosa, né, feita por filósofos, teólogos, teóricos, idealistas, romancistas. Quem sou eu? Resposta bíblica, somos a imagem de Deus. Para que fui criado? Qual é o meu propósito aqui neste mundo? Esse texto que nós lemos também responde. Fomos criados para, juntamente ou debaixo da autoridade do Senhor, governarmos este mundo. Sabemos o nosso lugar e o nosso propósito nesta terra. Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Sim, todos esses verbos aqui foram usados por Deus para dizer qual é o nosso propósito. Sabemos quem somos e sabemos qual o sentido da nossa existência, qual o propósito da nossa criação, o porquê estamos aqui nesta terra. Olha o versículo 26, Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Antes de qualquer uma outra discussão, né, sobre o que significa isso, e eu me antecipo para dizer algumas teorias, mas muito brevemente, não vou me prender nisso. Em primeiro lugar, quando Deus diz que faria-nos a sua imagem e semelhança, em primeiro lugar, nada no que diz respeito ao aspecto físico deve sugerir, né, que parecemos com Deus, que fomos feitos parecidos com Deus. Então, quando Deus nos fez como somos, né, com cabeça, pés, mãos, tronco, Ele não nos fez assim porque Ele é isso, porque Ele parece-se com isso. Não parecemos com Deus no aspecto físico, para ser mais claro. Tá? Deus é espírito, Ele não tem corpo, não tem forma.
Qualquer ideia de espírito que você tenha aqui não seja isso. Um ser sem forma, informe, é resultado, não é, do espiritismo comum, né, ou das doutrinas espíritas comuns que existem no imaginário, né, brasileiro ou do mundo, né? Aquela ideia de uma alma que aparece, parece-se com você e fala com a pessoa, né? Novelas, filmes já foram sugeridos assim, né, em que um espírito, ou uma alma, um ser incorpóreo, apresenta-se parecido com um humano, né? Parecido com um humano fisicamente. Não. Deus é espírito, não tem forma, ele é um ser informe. Logo, Deus não nos fez porque ele também é assim como nós, tá? Segundo lugar, imagem e semelhança não são duas coisas diferentes. Repito, isso é uma redundância bíblica. E sempre que a Bíblia é redundante, sempre que ela usa termos diferentes, que significam a mesma coisa em alguma passagem, é porque ela quer enfatizar aquilo, tá? Imagem e semelhança significa uma coisa só. Em terceiro lugar, o que é imagem e semelhança? Alguns sugerem que isso significa os atributos, né? Deus nos fez com alguns atributos que nele há. Deus nos fez cheios de amor, de justiça, de misericórdia, de compaixão, aqueles chamados atributos comunicáveis, não é? Que Deus pode comunicar com o homem, porque há atributos que são incomunicáveis, que Deus não pode comunicar. Eternidade, né? Onipresença, onisciência, onipotência, soberania, imutabilidade, invisibilidade, não. Mas mais do que isso, queridos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Significa que Deus nos fez seres relacionais, pactuais. E no contexto aqui imediato, olhe mais uma vez, versículo 26, a expressão imagem e semelhança tem a ver com a capacidade de governo. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tem a ele o quê? Domínio, governo sobre toda a criação. Essa é a ideia primeira aqui de imagem e semelhança. Sabe o que significa a imagem de Deus em você? A capacidade que Deus lhe deu de governar toda a criação, sob, repito, a autoridade dele, né? Como subgerente, como subregente. Isso é o que significa a imagem de Deus em nós. Mas antes de a gente seguir, eu quero chamar a atenção para uma outra coisa aqui, né, que deve ser destacada nesse versículo. Olhem só, versículo 26, também Deus disse, façamos. O que isso sugere? Porque Deus falou no plural? Porque Deus não disse, eu farei? Mas disse, façamos nós. O sujeito aqui oculto é nós. O que isso sugere? Estaria Deus falando com os anjos? Não. O homem não é a imagem de anjos. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, Deus não está falando com os anjos por esse motivo. Porque em canto algum das Escrituras é-nos dito que Deus criou os anjos à imagem dele e que agora convidou os anjos a criar um outro ser à imagem deles, com quem Deus estava se consultando quando falou façamos. Seria um plural majestático, né, como alguns dizem, não é? Que era a forma como os governantes da época de Moisés falavam a respeito de si mesmo, na primeira pessoa do plural, né? Nós. Não. Aquele tipo de plural, né, usado pelas majestades e ainda, talvez, em algum regime desse aí no mundo, você possa ouvir alguém falando de si mesmo, né? No plural. Não retrata esse caráter divino, não é? Que encontramos nas Escrituras Sagradas. O que nós temos aqui não é outra coisa, queridos, senão a sugestão
trinitária. Deus se revela aqui nesse versículo 26 como sendo composto. Há uma composição na divindade de no mínimo duas pessoas. Não há um ser apenas aqui, mas mais de um. Uma pessoa apenas aqui, mas mais que uma. Fica claro pelo façamos, pelo nós. E aí aprendemos, né? Que Deus não é duas, mas três pessoas. Aprendemos na progressão da revelação, no restante das Escrituras Sagradas. Já no versículo 2, nós temos a indicação de que havia mais uma pessoa na divindade, que era o Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, dizem os primeiros versículos da Bíblia. Aprenderemos mais na frente que Jesus é divino, que há mais uma pessoa na divindade, na deidade, e essa pessoa é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Queridos, nós temos aqui a declaração incrível, a sugestão incrível da Trindade. Deus diz: façamos. O que somos nós, amados? Nós somos a imagem da Trindade. Nós somos a imagem da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo se consultam e dizem: façamos. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nada na criação, né, foi feito sob tamanho conselho, não é? Ou sob tamanha sugestão. Deus criou tudo, não é? Dizendo haja, dando ordem, haja, 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 e apareciam as coisas, pelo poder da palavra ele ia criando. Agora, no último dia da criação, ou a última obra do último dia da criação, ele diz: façamos. Aquilo que até então era impessoal, não é? Deus falava e as coisas apareciam. Agora, pessoalmente, Deus diz: iremos criar a nossa imagem, a nossa semelhança. Ser humano significa ser a imagem do Deus triuno, um reflexo da Trindade na criação. E disse Deus: tem aí domínio, não é? Sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam na terra. Somos feitos à imagem da Trindade para governar este mundo. E o que isso sugere mais ainda? Eu acho que eu já dei o spoiler lá atrás, né? Já falei um pouquinho lá atrás. Sugere que nós somos feitos seres relacionais. Deus sempre foi, né, uma entidade, uma divindade composta. Não houve um momento em que o Pai esteve só, em que o Filho esteve só, em que o Espírito esteve só. Deus não criou, o Pai não criou o Filho não criou o Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas eternas, são coeternos. Ou seja, sempre houve uma relação na Trindade. Nunca houve solidão, né? Para aqueles que gostam de romantizar a criação da terra, dizendo que Deus criou porque ele era tão sozinho, né? Deus criou o homem porque ele era tão sozinho que precisava se relacionar. Paremos com isso, né? Deixemos esse romantismo de lado. Deus sempre foi completo, autossuficiente, autossatisfeito. Sempre houve uma relação ali de pessoas na Trindade. E quando Ele nos faz a imagem dEle, triuna, Ele, com isso sugerimos, né, Ele sugere que precisamos ser seres relacionais também. Não é à toa que Moisés resume a criação do homem e a mulher aqui no versículo 27,
Ele falaria com detalhes a partir do capítulo 2, versículo 4 em diante, como Deus criou o homem, né? E como ele criaria a mulher a partir do homem. O resumo do relato da criação está aqui no versículo 27, macho e fêmea, homem e mulher, exatamente para sugerir isso, né? Que ele criou o humano para que ele se relacionasse. Vamos falar sobre isso ainda mais lá no capítulo 2, né? Nós encontramos Deus dizendo que não é bom que o homem esteja só. Depois de dizer que era muito bom ter criado o humano, ele diz, olha, não é bom que o homem esteja só. Didaticamente as coisas foram colocadas aqui na narrativa de Gênesis 1, 2, para nos ensinar isso sobre a criação do homem. Deus nos fez seres relacionais. Não foi apenas o homem que foi criado, a imagem de Deus, inclusive, não é? Mas a mulher também, como está aqui no versículo 27. A humanidade como uma unidade, masculino e feminino, como uma unidade, criado seres à imagem de Deus, e para viver em relacionamento, assim como a Trindade, né? Assim como as três pessoas da Trindade sempre tiveram uma relação. Deus cria o humano para se relacionar, criados para amar, criados para perdoar, criados para abençoar, criados para se envolver, para ter empatia, para relacionar-se um com o outro. Não há dentro do plano da criação, irmãos, de Deus em relação ao homem, espaço, né, para a solidão, para a carreira particular, individual. Não é bom que o homem esteja só, diria o Senhor mais na frente. Não é bom que a mulher esteja só. Isso tem várias implicações, não apenas na sociedade, mas também na igreja. Deus fez o humano para que ele vivesse em relacionamento. O mais profundo, né, íntimo e mais importante deles é o relacionamento conjugal. Mas a família, no modo geral, a paternidade, a maternidade, a fraternidade, a sociedade, é algo necessário para o humano. Você não é um lobo solitário, não é? Você não é um ermitão, um eremita. Essas instituições criadas aí pelo humano, não é? São antibíblicas. Deus chamou o homem para se relacionar, para se envolver, para estar no meio, para participar da vida, dos acontecimentos da vida, da sociedade. A igreja também é o lugar onde o homem se envolve socialmente, eclesiasticamente. Ela é necessária por isso não há espaço na igreja para, né, o individualismo. Nós somos um corpo, como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, somos um corpo que precisa funcionar, né, de forma conjunta. Somos seres relacionais e somos seres pactuais. Mais do que relacionais, pactuais. Precisamos participar da família, da aliança, do povo, do pacto. Assim como há um relacionamento pactual na Trindade, também somos unidades pactuais. Melhor, não somos unidades individuais, mas somos um povo pactual. Não estamos destinados a viver sozinhos, mas fomos criados para viver como uma família da aliança e não como indivíduos isolados, criados para viver em comunhão uns com os outros e em comunhão com o nosso Criador. Está tudo aqui, Gênesis 1, 26, 27 em diante. Não há espaço, repito, para a solidão. Não há lugar, né, para aqueles individualismos, muitas vezes expressos em detectados em expressões como sou eu e Deus, não é? Não devo
satisfação a alguém, a ninguém, a quem quer que seja, porque sou eu e Deus, não é? Sou eu e Deus. Deus é uma trindade, e Ele nos fez a imagem dEle. Logo, é eu, Deus e mais alguém, em uma comunidade, Encontramos aqui, queridos, mais uma distinção, nessa passagem, mais uma distinção da criação de Deus. Assim como encontramos em todos os dias da criação, no sexto não é diferente. No primeiro dia, Deus distingue luz de trevas. No segundo dia, água de terra. E aí Ele vai distinguindo dia de noite. Vai distinguindo animais aquáticos, animais que se rastejam pela terra, animais que voam no céu. E agora Ele cria o homem, Ele cria o humano e faz mais uma distinção. Ele do humano cria o homem e cria a mulher, cria o macho e cria a fêmea. A comunhão entre o homem e a mulher, e a distinção deles aqui é feita de forma precisa nas Escrituras. Homem é homem e mulher é mulher, ambos humanos, ambos criados à imagem de Deus, mas distintos quanto à sexualidade. E isso aqui é didático, repito mais uma vez, e nos ensina as funções que ambos desempenharão, e os textos de 2:4 em diante, vai nos dizer aqui a diferenciação feita por Deus de forma bem prática, não é? Versículos 4 até os versículos, até o versículo 17, depois 18, quando da formação da mulher, até o versículo 24 do capítulo 2. E esse relacionamento conjugal aqui é outro aspecto, das criaturas comunais que Deus cria, das criaturas que precisam viver em comunidade, feitos à imagem de Deus. É claro que agora aqui não é o foco de Moisés, não é? Só repito, do capítulo 2 em diante, versículo 18 em diante, é que ele vai falar sobre esse aspecto conjugal. Mas aqui, mais do que isso, aspectos pactuais, relacionais, baseados no amor mútuo e no serviço mútuo, estão implícitos aqui da narrativa da criação do humano, no versículo 27. É isso que significa ser criado à imagem de Deus. É ser criado para viver na comunidade da aliança, é ser criado para se relacionar com o humano, por mais difícil que isso possa parecer, não é? E seja na prática. Inclusive há pessoas que já desistiram, da humanidade, e se relacionam com bichos. Parece que é uma modinha dos dias de hoje, Eu prefiro bichos a pessoas, Prefiro gatos, cachorros, calopsita a pessoas. Mas não foi para isso que Deus criou o humano. Foi para que ele se relacionasse com pessoas. As demais criaturas foram feitas para que fossem subjugadas por nós. E não para que a gente tivesse uma relação comunal com elas. Desde a queda no pecado, irmãos, viver em comunhão, admitimos, não tem sido algo fácil. Criamos mecanismos, muitas vezes, para nos proteger das pessoas, A antipatia, a cara feia, sei lá, os costumes que adquirimos. A gente dificulta, a relação. É verdade que há pessoas que é melhor que a gente se afaste delas, Tem pessoas que não dá para viver mesmo junto da gente. Pessoas que fazem mal. Mas a ideia é de relacionar-se. A ideia aqui é de relacionamento e não de isolamento. Nós nos separamos da comunidade
Nós não podemos nos separar melhor da comunidade que Deus nos colocou. E é coisa terrível viver contrariamente a esta finalidade para a qual nós fomos criados. E no caso de nós, cristãos, é imperativo que nós vivamos na comunidade eclesial, na comunidade da aliança, na igreja. Não há espaço dentro do povo do pacto, do povo da aliança para, repito, né, o isolamento. O famoso ser crente em casa, não é? Essa malfadada religião criada nos tempos modernos, chamado desigrejados, onde alguém diz, não, mas eu posso ter comunhão com Deus onde eu estiver, em casa, sozinho, não preciso de igreja. Isso é mentira. É mentira. Nós somos um corpo e os membros precisam estar unidos no corpo. É claro que não falamos que igreja, não cremos que igreja seja esse prédio. Poderíamos estar reunidos ali na frente, na praça, debaixo de um pé de árvore, debaixo de uma tenda. Mas precisamos estar unidos. Precisamos viver em comunidade. E o relato da criação aqui implica nessa exigência. Exige isso de nós. Que sejamos seres, repito, comunais, relacionais, pactuais. Não, mas em tempos como os de hoje, precisamos ter cuidado para estar juntos, não é? Tem essa pandemia aí, eu tenho que ter cuidado. Eu não posso ir, tenho que esperar a vacina, tem que esperar todo mundo estar curado, tem que esperar ir embora. E se vier outra pandemia? Né? Até quando iremos adiar o nosso ajuntamento? Até quando iremos adiar a nossa comunhão? Até quando iremos adiar, né, a reunião solene do povo de Deus? É claro que cuidados são necessários, né? Cuidados sanitários. Tá? Mas não existe culto virtual, não existe união virtual, certo? Não existe união virtual. Queridos, fomos feitos à imagem do Senhor e fomos feitos para submeter, subjugar, olha aí, versículo 26 mais uma vez. E tem a Ele domínio sobre os céus, sobre os animais domésticos, sobre as aves dos céus, melhor, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Salmo 115, versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos do homem. Deus nos fez para governar a criação, para exercer domínio sobre a criação em nome de Deus. Em nome de Deus. Em nome do Senhor. Esse versículo que eu li agora de Salmos não sugere que Deus se importa apenas com o céu e disse a terra fica contigo, né? Te vira aí. Não. Tá? Como alguns creem, né? O deísmo. A crença de que Deus criou tudo e se ausentou e agora entregou a criação. Criou leis, né? Naturais, criou leis físicas, se ausentou da criação e entregou ao homem e disse: te vira. Usa o teu livre-arbítrio e aí é contigo. Faz teu nome. Não. Tá? Deus governa toda a criação. Não há 1 centímetro no universo que Deus não reivindique para si e que Ele não governe. Ele governa todas as coisas. Desde uma bactéria até a estrela de maior potência, de maior grandeza. Ele governa tudo. Tá? Ele governa tudo. Mas esse versículo sugere que temos domínio sobre a criação. Sugere o que está escrito aqui em 1, 26, 27 e diante. Que Deus nos fez para, debaixo do seu senhorio, administrarmos toda a terra. Os ambientalistas, né?
os apaixonados pela natureza, aqueles que veem o mundo com uma cor de rosa, não é? Com cor rosa, em tons pastéis, demonizam esse tipo de ensino aqui das Escrituras. Dizem que a Terra está assim hoje, né? Desajustada, aquecimento global, animais em extinção, por conta desse ensino aqui totalitarista das Escrituras, que coloca o homem como sendo o governante da criação. E aí esses ambientalistas, né? Os naturalistas, os falsos cientistas, a mídia de um modo geral, os poderosos deste mundo, querem distorcer o ensino sagrado, dizendo que a culpa do mundo está como está, é porque o cristianismo, né, o judaísmo e o cristianismo trouxeram esta crença, né, entregaram como valor ao mundo essa crença de que nós somos feitos à imagem de Deus para governar. E aí o homem não é mais o centro da criação para eles, não é mais o centro da natureza para eles, é um ser a mais. E às vezes até é melhor que o humano morra para que sobreviva a natureza, não é? Você já ouviu isso? Vamos entregar a natureza, a própria natureza, né? Tirar o homem aí do meio. Já contei aqui, eu já contei várias vezes, já cansei de contar, de uma obra que o governo federal, anos atrás, estava fazendo lá no norte, uma hidrelétrica imensa lá, que ia abastecer a energia da região norte toda e parte da região centro-oeste e nordeste. Bilionários, né? Recursos, muitos estavam sendo investidos ali, até que no meio da obra lá, bem do meio para frente mesmo da obra, descobriram um sapinho tamanho na cabeça de um dedo, de tons esverdeados e avermelhados, né, e amarelados, e que estava em extinção. Quer dizer, um sapo que descobriram, que nem sabia que existiam, e que já estava em extinção, segundo eles, e a obra tem que ser parada para ser preservada aquele sapinho. Milhões de pessoas estariam no prejuízo, atrasados, né, em relação à modernidade, com recursos poucos, né, hidroelétricos, por causa de um sapinho. E essa é a ideia do homem. Ambientalistas, se possível, matam, né, outros homens feitos à imagem de Deus como ele, para salvar, né, o golfinho, para salvar a baleia lá no Mar Amarelo, que são predadas pelo homem, a quem Deus disse que o homem tem domínio sobre aquela baleia. Bem politicamente incorreto isso, né, que estamos falando aqui. A Bíblia é politicamente incorreta mesmo em alguns pontos. O politicamente correto criado pelo homem aí é totalmente antibíblico. Alguns aspectos do politicamente correto. O homem não é apenas parte da engrenagem, ele é o gerente, ele é o co-gerente da criação. Não é parte da engrenagem, né? Mas é co-gerente da criação. Quando falamos, queridos, do domínio do homem sobre a criação, estamos definitivamente nadando contra a opinião popular, nadando contra a corrente da opinião popular. Mas é o que a Bíblia diz. Fomos criados para governar, fomos criados para subjugar a terra, para domar a criação de Deus. É óbvio, amados, que não podemos, né, deixar fugir aqui no raciocínio o fato de que o homem cairia em pecado e que ele usaria esse poder, essa competência que Deus lhe deu de forma desvirtuada depois da queda. É claro que o homem não subjugaria, como não faz isso hoje, corretamente a criação. Mas somos chamados a isso. A igreja, principalmente o povo de Deus, principalmente, que temos essa consciência e que estamos sendo refeitos à imagem de Deus. Essa imagem que foi
perdida em parte, ou que foi chamuscada pelo pecado, suja, corrompida pelo pecado, no povo da aliança, ela está sendo refeita. Deus está nos fazendo novamente a imagem dele, tirando, toda a sujeira, toda a lama que o pecado colocou na imagem de nós, a imagem dele em nós. E precisamos reivindicar esta pauta aqui mais uma vez, humana, de que Deus nos fez a sua imagem para subjugar toda a criação de forma correta, com o propósito para o qual de fato nós fomos feitos. Não fomos criados por causa dos animais, das plantas, das rochas, dos rios, eles que foram criados por nossa causa. Deus fez todas as coisas em 6 dias, e no final do 6º ele criou o homem, e tudo aquilo que foi feito foi por causa de nós. Somos chamados a usar essas coisas, mais uma vez, para o propósito final de Deus, obviamente, para o louvor do seu nome, para a sua glória. Fomos chamados a usar tudo que existe na criação para a glória de Deus. E isso aqui é o máximo, do politicamente incorreto, mas é verdade. E esse fato não pode ser ignorado, não pode ser ignorado. O humano, com essa ideia do naturalismo, da regra, de que sobrevive o mais forte, de que não podemos interferir no curso da existência, da criação, da natureza, como eles chamam, tem praticado muita coisa contrárias à vontade de Deus. Eu lembrei agora de uma foto que ganhou o prêmio, o Pulitzer, um prêmio mundial, que é dado a reportagens, a registros de áudio, de vídeo, de fotografia. Uma foto ganhou um prêmio de acho que foi um australiano, que fotografou uma criança africana moribunda, respirando ali os seus últimos fôlegos de vida, enquanto um corvo, uma ave de rapina, observava aquela criança, esperando ela expirar para comê-lo, E o fotógrafo, para não interferir no curso da vida, para não mexer na marcha, do naturalismo, ele apenas registra e vai embora. E claro, aquela criança morre, Ele ganha o seu prêmio, ele não ajuda a criança ali, ele não espanta a ave de rapina, ele não alimenta aquele jovem, aquela criança africana, porque ele não quer interferir na natureza. Os irmãos conhecem essa história, eu creio, E a história tem um desfecho terrível, Aquele homem se mata, ele se suicida, porque ele não consegue viver com a sua consciência depois daquilo, ele fica perturbado. É claro que ficaria perturbado, porque ele é humano, e ele não fez o que um humano deveria fazer. Ele não é uma peça na engrenagem apenas, como ele achava que era aquela criança. Sim, queridos, nós precisamos nos envolver, precisamos submeter isso para a glória de Deus. Esse é o chamado que está sobre minha vida, que está sobre a sua vida. Deus nos fez para sermos seres relacionais, nos fez homem e mulher, macho e fêmea, nos fez a sua semelhança e nos deu a ordem para subjugar todas as coisas. E ele deu outra ordem, olha aí, versículo 28. Estamos indo para o fim já. Depois de nos abençoar, Deus abençoou a sua criação no 6º dia, Tanto animais, agora Ele abençoa o homem. E sim, eu estou fazendo uma diferença aqui, tá? Animais e homem. Homem não é animal. Tá? Aquela ideia de que você é um animal racional é mentira. Você não é animal.
você é humano. Tá? Os animais todos são irracionais, né? Mas o homem não é animal. O homem, é humano, criado à imagem de Deus. Ele abençoa e diz: sede o quê? Versículo 28. Fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai. A ordem de Deus para o humano é: multiplicai-vos, sede fecundos. Assim como Deus, né, multiplicou todas as coisas, criou todas as coisas, Ele cria o homem e diz: multipliquem, encham a terra. Essa agenda que nós vemos, né, atualmente, de controle de natalidade, né, de planejamento familiar, essa agenda contrária à reprodução, ela é antibíblica. Eu não estou aqui, não quero aqui, né, fazer parte com o coro, né, dos conspiracionistas que dizem que há um plano para a dizimação da humanidade, porque tem muita gente no mundo, né, e alguns poderosos estariam se articulando para poder dizimar a humanidade, inclusive que o vírus foi criado, né, geneticamente em laboratório para poder dizimar a humanidade. Eu não compactuo com essas ideias, mas existem sim relatos, trabalhos escritos nesse sentido, né, de dizimação, ou diminuição, ou freamento do crescimento populacional para evitar o caos. Alguns que defendem que os recursos naturais vão se acabar, inclusive a comida, e por isso é inviável uma população mundial com bilhões de pessoas. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: enchei a terra, e a terra não está cheia, irmãos. A terra não está cheia. Cabe muita gente aqui ainda. A China é um país menor do que o nosso, territorialmente falando. E ela tem 6 vezes mais gente do que aqui. E ainda não está cheio lá não. Ainda cabe mais chinês naquele lugar ali. E eles estão exportando para o mundo inteiro, né? Deu para calcular aqui? Esse negócio de preservamento ambiental, não pode derrubar o verde. Como que não pode derrubar o verde? Se Deus deu o verde para o homem, tem que ser derrubado o verde para criar, fazer casa, para construir banco, para construir, né, piano, para construir violão, para construir o que for, navio. Não estou falando aqui de desmatamento desenfreado, não é? Estou falando aqui de crime ambiental. Estamos falando aqui sobre o uso devido, adequado dos recursos que Deus criou para o humano, para o bem do humano. A Suécia, só para dar um exemplo aqui, metade da riqueza produzida na Suécia no final do século XIX, 1860, né, até o começo do século XX, metade da riqueza dela era do verde, desmatamento. A Suécia, inclusive ainda hoje, incentiva a política de desmatamento, né, de exportação de madeira. É um dos campeões do mundo. É desse tamanho a Suécia. Tá? Apenas 3% da floresta da Suécia é floresta natural, nativa. Mas a Suécia é verde. Se você olhar de cima, é verde. Porque foi incentivado lá o reflorestamento. Olha aí o uso consciente, bíblico, da criação para favorecer ao homem. As terras da Suécia só pertencem, 5% delas apenas pertencem ao Estado, o resto é privado. E os homens tiram seu lucro, sua riqueza, e o país é rico, porque entregou suas terras aos homens. E os homens plantam, deixam um pouquinho, refloresta, depois tira aquele outro. E assim toda a Suécia continua verde, coberta de verde, mas apenas com 3%, 5% de floresta nativa. Tudo é usado para o recurso, para o fim, né, que é atender às necessidades do homem. É claro que
não devemos pautar, né, pela agenda do ambientalismo, que defende, né, a proteção da mata, mas também não podemos pautar pela agenda, né, do capitalismo selvagem, daquele que desmata, não coloca nada no lugar, mas de um desenvolvimento sustentável. É isso que está aqui em Gênesis 1. Explore, submeta, subjugue, sede fecundos, disse o Senhor, e estamos falando sobre isso, né? E aí os assuntos acabam que se misturando aqui. Sede fecundos, disse o Senhor, tenham filhos. O homem e a mulher precisam multiplicar, precisam ter filhos, precisam encher a terra. Não, isso não é uma ordem para Adão e Eva, irmãos. Isso é uma ordem para a criação, isso é um mandato de Deus para a criação. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O salmista diz, 127, 3 a 5, isso, e conclui dizendo no versículo 5, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse é o plano de Deus, encher. A população da Europa vai desaparecer nas próximas décadas, porque o europeu, né, entendeu que ter filho é um problema, é caro, dá trabalho, é um fardo, é fácil fazer, mas dá um trabalho danado, e não os querem mais. A taxa média de natalidade na Europa, isso eu falo, né, a média europeia, porque tem país que é mais e é menos, né? Itália é um pouquinho mais, Alemanha é um pouquinho menos, França quase zero, mas a média da taxa de natalidade na Europa é de 0,8 criança por casal, menos de 1 por casal, nasce na Europa, vai desaparecer daqui a pouco. A Europa que está sendo invadida, né, por refugiados do mundo árabe e da África, estão ocupando lá, e eles multiplicam muito, né? Os árabes têm 5, 6, 7 filhos, porque eles também têm essa passagem nas escrituras deles, no Alcorão, que eles devem encher a terra, e eles levam isso a sério, e eles têm vários filhos, porque entendem que os filhos são a herança do Senhor, coisa que nós cristãos deixamos de acreditar. Não, queridos, precisamos dar razão às escrituras. Nós fomos feitos à imagem de Deus, somos o ápice do trabalho criativo de Deus, somos a sua imagem, somos a sua semelhança, temos o governo, somos chamados à multiplicação, somos chamados a encher a terra, e mais, e eu concluo com isso, somos chamados a representar a imagem de Deus aqui neste mundo. Devemos viver a imagem, devemos desejar melhor a imagem de Deus como homem e mulher na comunidade da aliança, no corpo de Cristo. Não devemos buscar prazer e realização pessoal, mas desejar sermos parecidos com a imagem de Deus, como igreja de Cristo que somos. Precisamos desejar que Deus fabrique em nós, né? Refabrique, ou reforme, restaure em nós a sua bendita imagem. Deus que manifestou-se visivelmente no mundo, em seu Filho, em Jesus, que é a expressa imagem do Deus invisível, como disse Paulo aos Colossenses. Esse Jesus, repito, que é o primogênito de toda a criação, que cumpriu perfeitamente em sua encarnação tudo o que significa ser a imagem de Deus. É nele que devemos espelhar a nossa
imagem. A Bíblia nos chama a isso, a que sejamos parecidos com a expressa imagem da divindade em Cristo Jesus, manifestada em Cristo Jesus. Ele que nunca teve, uma esposa fisicamente falando, nem filhos fisicamente falando, mas que o autor dos Hebreus diz, abra sua Bíblia, capítulo 2, versículo 10 a 13. Hebreus 2, versículos 10 a 13. Essa passagem das Escrituras dizem, porque convinha que aquele, Hebreus 2, 10 a 13, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou eu e os filhos, eis aqui melhor, estou eu e os filhos que Deus me deu. Jesus recebe muitos filhos, e pela graça de Deus, nós somos contados entre estes muitos filhos de Deus. Como comunidade da aliança, somos não apenas filhos, mas noiva, e Ele é o nosso noivo, nosso marido. Sem Ele não podemos cumprir com a vocação, amados, de sermos, o que eu quero dizer com isso? Que sem Ele, nós somos incapazes de cumprir com a vocação de sermos imagem de Deus, mas nele, uma vez nele, podemos começar a cumprir sim essa vocação, mesmo que ainda tenhamos que lutar contra a nossa velha natureza pecaminosa, pecado esse que entraria na criação, como veremos nas próximas semanas. Somente olhando para Ele, vendo como nosso grande exemplo, podemos ser verdadeiramente humanos. Mas Ele é mais do que exemplo, mais do que um grande homem, mais do que um grande exemplo que devemos seguir. Somente em união com Cristo, pela fé, podemos ser o que Deus quer que nós sejamos. Somente confiando no Filho de Deus, servindo a Ele, é que os resultados da maldição, será, quando fizermos isso, que os resultados da maldição cairá por terra em nossas vidas. Somente nele e em união com Ele podemos fazer, repito, o que Deus nos criou para fazer. Precisamos mais que acreditar no Filho de Deus, precisamos desejar a vida do Filho de Deus em nós. Somente em Cristo podemos olhar para frente, para o grande e glorioso futuro que Deus reserva para nós, na criação restaurada. Somente confiando nele, em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é que haveremos de desfrutar a perfeição futura, reservada, preparada por Deus e reservada para nós. Deus nos fez sua imagem, essa imagem foi corrompida pelo pecado, e agora Ele manda o seu Filho Jesus para ser a expressa imagem dEle, para redimir-nos pelo sacrifício dEle de nossos pecados, e nos fazer novamente a imagem dEle, mediante o seu Filho, como disse Paulo aos Efésios, até que todos cheguemos à plena varonilidade, à estatura do Filho de Deus, à imagem de Jesus Cristo. Esta é a mensagem, irmãos, que Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 31 tem para nós, os servos do Senhor. Por isso eu os exorto, continue a anular a velha natureza que habita em nós, que habita em você, a natureza adâmica, pecaminosa. Comece a olhar para o Filho de Deus, a imagem perfeita do Pai, a quem somos chamados para ser imagem, para sermos imitadores.
Passemos a olhar para Jesus, para termos nossas vidas renovadas, a imagem de Deus mais uma vez, e assim vivamos neste mundo. Esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Talvez não tenhamos, habilidades necessárias para subjugar a terra, no máximo a terrinha que Deus nos deu lá, não é? Talvez não tenhamos condições de multiplicar-nos, de encher a terra de pessoas que levem o nosso DNA. Mas uma coisa é imperativa a todo crente: Deus nos chama a sermos a sua imagem. Deus nos fez a sua imagem, nos chama a que nos espelhemos nele, a que tenhamos o seu Filho como parâmetro, como um paradigma, como modelo, para que possamos refletir essa imagem que foi uma vez chamuscada, eslameada, corrompida pelo pecado, ainda naquele ambiente de criação. Que Deus nos ajude, amados, a desejarmos isso em nome do Senhor. Que não sejamos a imagem de um Adão caído, que não sejamos a imagem daquilo que de pior existe no humano depois da queda, que sejamos a imagem do Filho de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, Senhor, te exaltamos, ó bendito Deus, pela tua obra bendita. Te louvamos pelo homem que fizeste, Senhor, a tua imagem e semelhança, pelo homem e a mulher que fizeste a tua imagem e semelhança. Te adoramos, ó Deus, porque nos fizeste com um propósito. Mas o pecado, Senhor, veio e nos afastou desse propósito, Senhor. Perdoa aqueles a quem redimiste pelo teu sangue e que militam ainda contra este propósito, Senhor. Contra um governo responsável do homem sobre a criação, contra, ó Deus, a natalidade, o nascimento de humanos. Perdoa, Senhor amado, ó Deus, quando nós não cumprimos com o nosso propósito, e bem mais ainda, Senhor, quando não desejamos voltar à imagem, desejar que a imagem, ó Deus, de Deus, tua imagem, Deus, expressa em Jesus, seja mais uma vez refeita em nós. Perdoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Do contrário, Senhor, dá-nos desejo, Senhor. Dá-nos, Senhor amado, desejo de parecermos com Jesus, de sermos a imagem de Deus neste mundo, Senhor, a imagem do Filho de Deus, que as pessoas olhem para nós e vejam teu Filho, Senhor, em nós, Ele que é a esperança da glória. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. E pedimos também, Senhor, que abençoe essa quantia que trouxemos à tua casa, em forma de dízimo e oferta, que o Senhor nisso seja glorificado. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo.